Boa noite. Na tua avaliação desse jogo, o que pode ser levado para os confrontos, a começar o de terça-feira? Os times devem modificar bastante, mas o que deve mudar mais, o que deve alterar mais em relação ao jogo de hoje para a partida de terça-feira? Ou o que deve ser igual, o que tu tira desse empate de hoje para os confrontos que vem aí pela Libertadores? A maneira do Palmeiras jogar é quase igual a de hoje. A diferença é que eu vou ter muitos jogadores diferentes na próxima terça-feira. Não é um confronto, é um duelo. É um grande plantel. Eu sempre falo para vocês que o plantel do Palmeiras, juntamente com o do Flamengo, são os melhores do Brasil. Muitas opções. Não que o jogo não tenha sido pegado hoje, foi bastante. O Palmeiras brigando rodada a rodada ainda pelo título. O Grêmio com uma equipe totalmente alternativa. No primeiro tempo nós não estivemos bem, damos muito espaço para o Palmeiras. A gente sabe que o Palmeiras ele trabalha muito em cima do erro do adversário e a gente proporcionou esse tipo de erro e favoreceu a equipe do Palmeiras. Tiveram algumas chances no primeiro tempo, além do gol. No intervalo do jogo procurei acertar, fiz uma modificação, a equipe melhorou e praticamente jogamos igual por igual com o Palmeiras no segundo tempo. O Palmeiras não muda a forma dele jogar. E faltando alguns minutos, infelizmente nós perdemos o Léo Moura por uma lesão. Resolvi colocar um atacante ao invés de colocar um outro lateral para ganhar mais um jogador de área. Tivemos algumas oportunidades e chegamos ao empate com o belíssimo gol do David Braz. Acho que o primeiro tempo foi totalmente do Palmeiras. No segundo tempo nós melhoramos, igualamos as coisas. E pelo que aconteceu, acho que o Grêmio mereceu o gol de empate. Renato, a gente viu hoje um jogo de brasileiro, mas com reclamação e bastante, digamos assim, cera do time do Palmeiras de Copa, jeito de jogar de Copa. Como é que foi aquele bate-papo ali que os jogadores todos do Palmeiras te cercaram no gol do Grêmio? E o que tu pode dizer sobre essa postura, essa forma de jogar também, picotando o jogo? O Palmeiras picotou o jogo todo. Aí é que eu falo, né? Aí cabe a arbitragem, não é problema meu. O negócio de fazer cera, quem tem que coibir é o árbitro. Se fizerem cera, tudo bem. Eu sou contra. Mas dá lá 10 minutos de desconto, dá 12 minutos de desconto, dá 8 minutos de desconto, em qualquer jogo, não é só o jogo de hoje, não. Eu acho que a gente precisa coibir esse tipo de jogo. Mas eu volto a repetir, não é problema da arbitragem, eu tenho que cuidar apenas da minha equipe. Eu vi o Palmeiras reclamando muito do nosso gol, que eles acharam que tinha sido o lateral do Palmeiras. Eu vi o vídeo agora aqui dentro com o DVD, e é difícil de você ver para quem seria o lateral. Na hora, vendo o vídeo, vários lances. Imagina o árbitro e o auxiliar no momento. Aí o Johan, que é o jogador do Palmeiras, falou para o PP que a bola tocou no bico da chuteira dele. E aí, eu pergunto? E aí? Então, é muito fácil a gente ver depois na televisão vários ângulos daqui e dali. Ah, foi lateral para o Grêmio, foi lateral do Palmeiras. Se a gente ficar discutindo toda vez um lateral, eu acho que a arbitragem, eu não costumo falar de arbitragem, inclusive a arbitragem foi muito bem hoje. Mais uma vez, eu não falo, se tiver que falar eu vou elogiar. Foi uma vez, agora vão ficar discutindo por causa de um lateral, foi o que eu estava falando com o jogador do Palmeiras. Falar, mas do lateral saiu o gol. Falar, você devia ter marcado o David Braz. Não ficar discutindo por causa do lateral. Entendeu? Então, são coisas que acontecem no futebol, ou, na pior das hipóteses, ter sido lateral para o Palmeiras, mas acontece. Se cada erro que o árbitro tiver, um erro mínimo de um lateral, a gente ficar aqui discutindo uma tarde toda, eu respeito a equipe do Palmeiras, tem um grande treinador, tenho uma admiração muito grande pelo Filipão, estão brigando pelo título, sem dúvida alguma, mas não é desculpa pelo empate. Não é desculpa não, porque a equipe do Grêmio brigou, lutou, buscou o gol de empate no segundo tempo e mereceu o empate. Por isso que nós saímos com um ponto apenas, mas praticamente nós jogamos aí contra 90%, 95% da equipe do Palmeiras, que basicamente nós vamos enfrentá-los na próxima terça-feira. Renato, sem entrar no mérito da qualidade dos jogadores, né? Você tem dois volantes com uma característica nos titulares que dão uma mecânica diferente ao Grêmio.
Você sente falta de jogadores com essa característica para ajudar da mesma maneira, dar o mesmo estilo de jogo ao seu time alternativo? Você não vai ter 4, 5, 6 volantes que só sabem jogar. E, ao mesmo tempo, você não vai ter 4, 5, 6 volantes que só sabem marcar. Você tem que mesclar. A gente tem essa mescla, mas nem toda hora a gente vai poder colocá-los em campo. O Darlan é um jogador que sabe sair jogando também. Infelizmente, hoje ele não saiu porque ele estava mal. A equipe toda do Grêmio estava mal no primeiro tempo. Nós damos muito espaço para a equipe do Palmeiras. Então, eu tinha que mexer para mexer com a equipe. Consertei algumas coisas no intervalo do jogo, voltamos melhores. Não foi pela saída do Darlan, é porque a gente estava dando muito espaço mesmo para a equipe do Palmeiras. Agora, é óbvio, quando você tem os volantes que sabem jogar, facilita. Mas você não vai ter toda hora esses volantes. E o jogo de hoje provou isso. Não foi problema de saída de bola. Não. A saída de bola, a gente joga no campo do adversário, mesmo contra o Palmeiras, hoje com uma equipe alternativa. Se eu não me engano, deu 67% de posse de bola para o Grêmio. E aí? Contra 33%. Mas não estou me pegando nesses números. Estou falando que nem sempre você vai ter toda hora os volantes que saem para o jogo, como é o caso do Mário, como é o caso do Mateuzinho. Às vezes se perde numa qualidade, ganha em marcação e vice-versa. O que você falou com o Filipão logo após o jogo? E há pouco ele concedeu entrevista coletiva lá do outro lado, foi questionado sobre a arbitragem de fora, né? O Patrício Lustô apita o jogo na terça-feira. E ele concorda que a dinâmica do jogo fica outra com a arbitragem de fora. Você concorda com ele? Eu acho que cada árbitro tem sua maneira de apitar, né? Ali, quando terminou o jogo, falei para ele ficar calmo, ele estava um pouco nervoso, estava xingando todo mundo, falei, calma, Filipão, calma, relaxa, fica tranquilo. Terça tem mais, fica calmo. Procurei acalmá-lo só. E quanto à arbitragem, é que nem às vezes um treinador, o brasileiro tem mania de falar que lá os de fora são melhores do que os aqui. Não são melhores aqui, não. Nós temos grandes treinadores aqui no Brasil, como nós temos grandes árbitros aqui no Brasil. Um outro erra, lá de fora também erra. Erraram os melhores na Copa do Mundo, vários. Na Copa do Mundo erra. Por que não pode errar no dia a dia? Então, não adianta a gente ficar aqui criticando a arbitragem. Eu volto a repetir. Muitos jogos o Grêmio perdeu, entendeu? E eu vim aqui e elogiei a arbitragem. Eu continuo elogiando a arbitragem brasileira. Eu acho que ela é muito boa mesmo. Não vai agradar todo mundo o tempo todo. É muito fácil, o árbitro errou. Aí daqui a pouco vai lá na televisão, vê 10 lances, não, mas ele errou aqui. Na hora é diferente, mesmo com o VAR. Não é nada fácil para ele, não. Então, eu sempre torço porque o árbitro venha, facilite as coisas para as duas equipes. Apite da melhor maneira possível. Eu acho que as estrelas são os jogadores. Então, volto a repetir. Eu pelo menos, não tenho criticado, não vou criticar a arbitragem, porque os árbitros do brasileiros, na minha opinião, são muito bons. Não ficam devendo absolutamente nada para os árbitros lá de fora. Renato, você destacou há pouco a posse de bola do Grêmio, né? De fato, o Grêmio teve mais volume, teve mais tempo com a bola. Só que no pouco tempo que o Palmeiras teve a posse, eles souberam aproveitar as oportunidades ou então levar muito perigo ao gol do Júlio César, que trabalhou muito bem. Terça-feira tem gol qualificado. O ataque do Palmeiras é muito bom e isso não foi uma novidade de hoje. Mas a partida contra o Palmeiras hoje, por mais que as equipes sejam diferentes das que vocês vão colocar em campo na terça, serve também para ligar um sinal de alerta para esse gol dentro de casa? Sim, sem dúvida alguma. Antes mesmo desse jogo, eu já havia falado. Na próxima terça-feira o gol é qualificado, coisa que não tem na Copa do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado, que não é só o ataque do Palmeiras, a equipe toda do Palmeiras ela é muito boa. E eles são letais. Eles, no momento que eles têm 3 oportunidades, eles sempre guardam um. E é lógico que a gente vai tomar todos os nossos cuidados. Mas pode ter certeza que o Palmeiras também vai tomar bastante cuidado com a equipe do Grêmio. São 2 grandes equipes. É um duelo do futebol brasileiro e é um clássico do futebol brasileiro pelo tamanho dos clubes, das torcidas. Tanto o Grêmio como o Palmeiras, qualquer um pode passar para a próxima fase. Mas pode ter certeza que nós vamos ter muitas emoções nesses 180 minutos. Terça aqui e na outra terça lá. Pode ter certeza que, digamos assim, haja coração, né? A gente sabe que tem o gol qualificado. A gente vai procurar evitar. Mas também depois a gente joga em São Paulo. Mas vamos pensar nesses primeiros 90 minutos aqui na próxima terça-feira.
Pois é, Renato, pensando nesses 90 minutos, o Grêmio hoje conseguiu um gol com chute de fora da área. O Palmeiras bloqueou muito a entrada da área da equipe do Grêmio. Pode ser o caminho por aí? E se me permite uma segunda, o Grêmio tentou e não conseguiu cancelar o jogo contra o Atlético Paranaense, né, no final de semana seguinte, em meio aos jogos contra o Palmeiras, e o Palmeiras não tem o compromisso contra o Fluminense. Isso pode ser, de certa forma, prejudicial ao seu grupo de jogadores? O chute de fora da área, ele sempre foi uma arma, e sempre vai continuar sendo, principalmente quando se tem jogadores que chutam bem. O caso do David Braz não é porque ele fez esse gol, porque ele chuta bem mesmo. E teve espaço, ele chutou e fez um belíssimo gol. Então tem que arriscar, tem que chutar. Abril tem que chutar, até porque, da maneira não que o Palmeiras joga, mas, digamos assim, 90% das equipes do futebol brasileiro hoje em dia jogam assim. Então é uma arma que qualquer equipe pode ter, que é o chute de fora da área. Eu sempre dou essa liberdade para eles. O adversário deu espaço, chuta. Mesmo que mas tem que chutar. Só vai fazer o gol se chutar. E foi dessa forma que nós chegamos ao empate hoje. Quanto ao jogo que o Palmeiras conseguiu, a liberação do jogo do Palmeiras e o Grêmio não conseguiu, faz parte, isso já não é um problema meu, é um problema da diretoria, com o presidente, com a CBF. Não tem que me meter nessas coisas. Se o Grêmio tentou, não conseguiu, tudo bem, vamos jogar, sem problema algum. A gente está aí para cumprir o que é determinado. Importante, o Palmeiras não joga, a gente vai jogar, sem problema. Vamos entrar em campo, jogar contra o Atlético Paranaense e depois a gente pensa no jogo do Palmeiras. Renato, como você mesmo falou, na próxima terça-feira teremos duas equipes bem diferentes em campo. Mas um duelo deve se repetir, né? Que é o Dudu com o Cortez. No primeiro tempo a gente viu um Dudu levando vantagem, no segundo tempo parece que você conseguiu neutralizar bem, tanto é que o Dudu até deixou a partida. Como é que você avaliou essa partida hoje e esse duelo aí que deve se repetir na terça? Em primeiro lugar, o Dudu é um grande jogador, é um jogador a nível de seleção, um jogador muito inteligente, é um jogador bem diferenciado, muito bom jogador mesmo. A segunda, ele teve, já pela qualidade dele, teve espaço, que no segundo tempo ele não teve mais. Então, o que eu fiz eu não vou falar, porque senão daqui a pouco ele vai desfazer na próxima terça-feira. O que a gente vai fazer é o que a gente fez aqui no segundo tempo, para que a gente possa tirar o máximo de espaço dele, porque é um jogador inteligente, ele pensa muito rápido, é um jogador diferenciado. Se der mole, é um jogador que vai decidir. O personagem de hoje, a gente, claro, considera o Braz pelo gol que ele fez, Renato. Quanto esse zagueiro que chegou, se falava antes, né? Falta de zagueiro, depois o Rodrigues apareceu, também recebeu a oportunidade. O quanto o Braz vai te ajudar? Quanto esse jogador vai contribuir para o teu grupo? Quando a gente contrata um jogador, a gente troca ideias, todo mundo opina, e a gente chega sempre no denominador para buscar sempre o melhor para o clube. Foi assim com o David Braz. Foi assim que a gente procura fazer com todos os jogadores. A gente vai errar? Lógico que a gente vai errar, todo clube erra, mas a gente procura acertar sempre. A gente vai ter um erro ou outro. É normal, não é só no Grêmio, não. Mas o David Braz, sem dúvida alguma, desde o primeiro dia que ele chegou, eu já o conhecia, a maioria dos jogadores já o conheciam. Então ele chegou, eu mesmo comentei até com o presidente, no segundo, terceiro dia, parecia que ele estava aqui já há um ano. Que é um jogador que se entrosou muito bem com o grupo, é um jogador de grupo, é um jogador que está sempre querendo ajudar, é um jogador que só jogou em clubes grandes, por isso que veio para o Grêmio. Porque além de a gente está precisando de zagueiro, nós tínhamos muitos jogadores no departamento médico, ele veio qualificado, é um jogador de alto nível e tem provado isso desde a chegada dele. Renato, como tu mesmo disse, o primeiro tempo o Palmeiras foi superior, teve mais oportunidades. O que fez a mudança de comportamento do time do Grêmio no intervalo e sobre a entrada do Patrick, que acabou tomando conta do meio-campo, tendo uma boa atuação e uma boa participação no segundo tempo do jogo? A gente, acima de tudo, a gente diminuiu os espaços que o Palmeiras estava tendo no primeiro tempo. O Palmeiras tem jogadores rápidos, jogadores inteligentes, eu já havia falado isso para o grupo na pré-eleição, que no momento que você dá espaço para jogadores diferenciados, jogadores inteligentes, você vai trazer muitos problemas para você. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Grêmio não se encontrou, a gente perdeu o meio, demos muitos espaços, o Palmeiras é uma equipe que se fecha e sai rápido nos contra-ataques, foi dessa forma que eles levaram essa vantagem no primeiro tempo, conseguiram fazer o gol. O que mudou é que a gente parou de dar espaço
procurei neutralizar as jogadas do Palmeiras, acertei alguns detalhes com o time no intervalo do jogo, mas o principal era não dar mais espaço para a equipe do Palmeiras. Praticamente a gente não deu mais, nos encontramos na partida, começamos a jogar, começamos a criar, o Patrick entrou mais uma vez muito bem, andou jovem, com bastante futuro, mais um, né, no Grêmio. E eu acho que isso foi o fundamental da partida. Não damos mais espaço para a equipe do Palmeiras. Se der espaço, é prejuízo. Renato, ontem após o treino, o Diego Tardelli deu uma entrevista coletiva dizendo que havia conversado contigo sobre o seu novo posicionamento dentro de campo. Hoje, pelo menos na escalação inicial, ele apareceu como camisa 9. O que tu pode falar, como é que foi essa conversa com ele e como é que tu avaliou a partida do Diego Tardelli, quem sabe novo camisa 9 nessa nova posição no Grêmio? Ele é um jogador inteligente, um jogador diferenciado. Quanto mais descansado, entre aspas, com mais força nas pernas ele tiver próximo da área do adversário, mais ele vai criar. No momento que eu colocar o Diego Tardelli pelo lado, principalmente, não é nem pela idade dele, mas no momento que um jogador ficou lá na China, acho que uns 4 anos, 5 anos, até ele se readaptar ao futebol brasileiro, leva muito tempo, principalmente um jogador da idade dele. Então, eu sempre falo, craque meu não corre atrás de adversário. O adversário que tem que correr atrás de craque meu. Porque não adianta nada eu ter um talento como o Diego Tardelli e botar ele para correr atrás do lateral do adversário. Ele vai cansar e toda vez que a gente tiver a bola, ele não vai ter a força suficiente para chegar e decidir lá na frente. Então, eu tive essa conversa com ele, ele entendeu, está jogando numa posição que joga mais próximo da área e do gol do adversário, e toda vez que a bola chega nele, é um jogador inteligente, um jogador diferenciado, e vai estar com força. Ele gostou da ideia, está comprando essa ideia. Nos últimos jogos ele tem jogado por ali e tem nos ajudado bastante. Você vê que toda a bola que chega nele, está com perna, aí ele pode brigar de igual para igual com os zagueiros adversários. Valeu, obrigado, Renato. Pessoal, na sequência, o Guerra vai atender vocês hoje. Posicionando aí para falar conosco, o presidente está confirmando pelo Renato. A gente vai seguir, já começar com o Alberto Guerra. Boa noite. Boa noite, Guerra. O quanto representa essa semana, né, não só para o torcedor, claro, mas para a direção, para todos, porque o Grêmio está se encaminhando de novo para uma reta final de Libertadores da América, Copa do Brasil também já se apresentando. O que representa essa semana e o quanto vai ser importante, né, o torcedor do lado? O presidente recentemente também fez um pronunciamento, convocou o torcedor. Fala um pouquinho dessa semana, Garra. É verdade, não diria nem essa semana, né, mas esse mês todo vai ser um mês corrido, um Grêmio envolvido em 3 competições importantes. Já passamos por uma primeira batalha contra o Atlético Paranaense, tem esse jogo entre, né, uma próxima do Campeonato Brasileiro, depois tem uma outra pedreira contra o próprio Palmeiras, já valendo por Libertadores, e depois já na outra semana a segunda, e depois vem a segunda também da Copa do Brasil. É um mês muito importante, né? Tudo que nós construímos durante o ano se decide agora, né? E espero que a gente consiga ter outras decisões no mês subsequente, sinal que nós passamos por essas decisões aqui. E, sem dúvida, né, o apoio da torcida, né, é fundamental nesse momento, né? A gente aproveita agora que, terminado esse jogo, e que tudo é Copa Libertadores da América, para convocar, se é que precisa convocar o nosso torcedor, porque com eles fica muito mais fácil e a gente precisa muito deles para a partida de terça-feira. Guerra, o Renato até já falou sobre isso, o próprio presidente, essa questão dos jogos para o Palmeiras ter sido adiado, para o Grêmio não. Já faz alguma diferença? Agora não tem mais o que falar muito. O que tu acha sobre isso? Olha, já foi comentado pelo próprio presidente, né? Nós fizemos ofício, nos manifestamos contra, a gente fica, de certa forma, né, indignados, né, com o tratamento diferenciado para 2 filiados da CBF. Já nos foi negado a alteração do nosso jogo, cabe a gente jogar, né? Tem que virar a página e encarar a tabela que não é dada, que nos foi dada. Só lamentamos, né, o Grêmio não ter sido comunicado previamente, já que partiu da própria CBF a alteração, né, do jogo do Palmeiras. Guerra, como é que tu pode colocar para a gente os bastidores da contratação do David Braz, no sentido de vocês fazerem uma convenção, uma conversa entre todos e decidirem pela contratação de um jogador que
hoje mostra que realmente faz muita diferença mesmo estando no banco, né? Mesmo não sendo, digamos assim, o titular, já que ele chega numa equipe com Jeromel e Kahneman, aceita essa posição e realmente mostra que faz diferença. Como que foi essa conversa entre todos vocês para trazer esse jogador? Eu já tive aqui a oportunidade de explicar, né? Todo jogador, quando vem para o Grêmio aqui, passa pelo CDD, passa pela comissão técnica, passa pelo departamento de futebol, passa pelo financeiro, todas essas pontas estando de acordo, é um jogador que acaba vindo para cá. Particularmente no caso do David Braz, era um jogador que o Grêmio vinha monitorando há mais tempo, não é? Eu diria até que em 2016 nós já olhamos esse jogador, me lembro muito bem dele no Santos, no Flamengo, e mesmo aqui, depois do nosso retorno, desde o ano passado, né, tanto o Duda, eu, o Deco e a comissão e CDD, víamos monitorando porque já era um desejo antigo do clube. Felizmente, tivemos a sorte, a competência de conseguir trazer, e agora ele está demonstrando aí toda a qualidade. Porque mais do que, né, ser um bom jogador, ele é um grande líder, isso é muito importante, deixou claro desde o primeiro momento que chegou aqui, né, é mais um que se agrega aí, que tem um perfil nato de líder. Roberto Guerra, o confronto de hoje foi um confronto até tranquilo. O único cartão que teve foi para o Filipão. Não teve jogador, um clima provavelmente bem diferente do que vai começar a acontecer na terça-feira. Como é que o Grêmio está se preparando para um confronto que termina fora da arena, para um confronto que tem uma tradição de rivalidade, que tem uma pressão muito grande? O Palmeiras tem como tradição exatamente isso, de ter um aguerrimento dentro e fora de campo. O Grêmio conhece bem, tem lá suas forças também. Como é que vocês estão se preparando? Se esse aperitivo de hoje serviu para alguma coisa nesse sentido? Primeiramente, para mim não foi tranquilo. Para mim foi um jogo bastante tenso. A gente sabia que ia ser um jogo extremamente difícil, porque o Grêmio joga com um time alternativo, onde tem muitos meninos ali. Essa é uma política do clube. Acho que mesmo que o Grêmio pudesse, tivesse a condição financeira do Palmeiras, talvez não fizesse essa mesma política, e ao contrário, o Palmeiras tem um time mesclado, alternativo, eu diria hoje mais pronto do que o do Grêmio, né? Então a gente sabia que ia ser um jogo difícil, por isso tenso. Apesar disso, a gente fez um jogo de igual para igual, sabíamos das dificuldades que sofremos, né, durante o jogo, apesar da posse de bola. Mas a gente encara jogo a jogo, e eu vejo que é uma outra competição, é um outro estado anímico, são outros jogadores, especialmente aqui conosco do Grêmio, e toda essa rivalidade, né, que vem de muitos anos, inclusive dos anos 90, acaba voltando a essa discussão, não é? E ainda mais com o Filipão, que naquela época estava desse lado, agora está do lado de lá, e a gente conhece a maneira do Filipão jogar. Hoje aqui ele já deu uma demonstração de como ele encara as competições e os jogos, e a gente espera terça-feira mais um jogo, né, épico entre Grêmio e Palmeiras, valendo para o Libertadores. Guerra, hoje aqui na Arena estavam representantes da Atalanta da Itália, observando o Luan. O que dá para falar para o torcedor sobre essa situação? Se chegou alguma coisa ao Grêmio? O que dá para trazer de posicionamento para a torcida? Olha, da minha parte eu soube disso por vocês também, não é? A gente, como departamento de futebol, a gente se concentra na partida, no campeonato, nos problemas do vestiário para né, entrar da melhor forma durante o jogo e nas competições. Acho que todo jogo tem empresários aqui vendo jogadores do Grêmio, isso é bastante comum e faz parte né, desse business. Né? Toda a nossa parte não tem nada a dizer sobre isso, além de que a gente, né, só se concentra na partida em si. Guerra, o Grêmio está próximo de uma final de Copa do Brasil, tem jogo da Libertadores, mas o Campeonato Brasileiro também está aí ainda, né? De que forma vocês estão avaliando essa campanha? Acho que é superado já aquela discussão de ter que usar time titular sempre, porque não tem como, né, nessa intensidade que tem. Como é que vocês estão avaliando o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio até na própria arena perde muitos pontos, né? Eu diria o seguinte, o Grêmio, a gente quer ganhar o Campeonato Brasileiro, né? A gente gostaria de ter ganho essa partida, né? A gente entra e faz todo o esforço para isso. Agora, algumas verdades vocês também, todos nós já sabemos. Primeiro, não dá para jogar com o mesmo time de terça-feira. E o nosso time alternativo, nesse caso, no jogo de hoje, a gente sabia que talvez seja menos pronto do que o do Palmeiras, né? Então, que seria um jogo difícil.
Agora, é verdade que deixamos alguns pontos importantes para trás, né? Mas no caso específico de hoje, acho que o empate até ficou de bom tamanho. Guerra, o Grêmio fez apenas uma substituição na lista da Libertadores. Por que o Luciano, que foi contratado, certamente ele iria entrar, mas por que no lugar do Vico? Tem alguma justificativa? Isso aí é questão técnica do Renato. Acho que o Renato pode explicar para vocês. É ele que, né, gere e vê as peças com quem ele quer contar e as alternativas dentro da fase do campeonato, não é? Mas isso é questão para ele. Acho que o Luciano, obviamente, tinha que entrar nessa lista e o Vico era talvez o mais cotado. Obrigado, Guerra. Pessoal, amanhã, 15 horas, tem treino, tá? Repassando para vocês, o treino vai ser todo ele fechado, excepcionalmente sem atendimento à imprensa.